Quando eu tinha 7 anos, um cara bonito que minha mãe levou para casa me deu uma caixa cheia de mangas. Naquele mesmo dia, meu pai ficou me olhando comer aquelas mangas enquanto assinava os papéis do divórcio. Depois disso, ele subiu no alto de um prédio e se jogou. Desde então, eu nunca mais consegui chegar perto de manga. Só de pensar, meu estômago embrulhava. O cheiro me dava enjoo. Era como se aquela fruta tivesse levado meu pai embora. Então, no dia do meu casamento, eu falei para minha esposa, Olivia Parker, que se algum dia ela quisesse se divorciar de mim, bastava me entregar uma manga. Ela me abraçou forte. Não falou nada. Depois daquele dia, ela também passou a evitar manga. 5 anos de casamento se passaram. Na véspera de Natal do nosso 5º ano juntos, o amigo de infância dela, Daniel Brooks, colocou uma manga sobre a mesa dela no escritório. Na mesma hora, Olivia cortou contato com ele e o demitiu da empresa. Naquele dia, eu tive certeza de que ela era a mulher certa para mim. 6 meses depois, eu voltei de uma viagem ao exterior depois de fechar um acordo bilionário. Na noite da comemoração, Olivia me entregou um copo com uma bebida. Eu já tinha bebido metade quando Daniel apareceu atrás de mim, com aquele sorriso arrogante. E aí? Está gostando do suco de manga? Eu congelei. Olhei para Olivia. Ela estava segurando o riso. Não fica bravo. O Daniel quis fazer uma brincadeira. Não tem manga nenhuma aí, é só suco comum. Mas falando sério, ele tem razão. Você faz um drama exagerado com essa história. Pelo jeito, está gostando. Eu mantive o rosto neutro. Levantei o copo e joguei o resto da bebida no rosto dela. Depois saí dali. Tem coisas que não são brincadeira. Manga não é. E divórcio também não. Horas depois, eu estava deitado numa cama de hospital. O médico entrou, examinou meus resultados e falou num tom sério. Senhor Carter, seu estômago está reagindo ao estresse. Pare de comer coisas que você não gosta. Da próxima vez pode não ser só dor. Pode acabar precisando de cirurgia. Vamos manter você em observação esta noite. Avise sua família para buscá-lo amanhã. Eu fiquei em silêncio depois que ele saiu. 39 dias seguidos trabalhando fora do país. 39 dias dormindo pouco, comendo mal, negociando sem parar para fechar aquele projeto novo. Eu só queria voltar para casa. Nunca imaginei que um copo de suco na comemoração fosse me colocar numa cama de hospital. Abri a conversa com Olivia no celular. Comecei a digitar. Apaguei. Tinha algo estranho. Olhei melhor. A foto de perfil dela tinha mudado. Era uma manga verde. Enquanto eu encarava aquilo, o telefone tocou. Era ela. A voz veio fria do outro lado. Estou em casa. Onde você está? Eu não respondi de imediato. Antes eu teria deixado passar. Teria fingido que nada aconteceu. Mas naquela noite, eu simplesmente não tinha mais energia. Ela ficou impaciente. Já chega, Ethan Carter. Até quando você vai continuar com isso? Eu respirei fundo. Estou no hospital. Do outro lado, silêncio. Ela nunca foi do tipo que se preocupa muito com saúde. Acho que nem passou pela cabeça dela que aquela brincadeira pudesse me afetar de verdade. Depois de alguns segundos, ela disse: Fica aí, estou indo agora. Eu não queria vê-la, mas também não tinha forças para sair dali. O tempo passou devagar. O médico voltou 3 vezes para me checar. Olivia não apareceu. Pouco antes de eu pegar no sono, peguei o celular mais uma vez. Daniel tinha postado uma foto no Instagram. A legenda dizia: Sempre que eu me machuco, minha princesa aparece como mágica. A vida é boa. Na foto, Olivia colocava um curativo no braço dele. A foto de perfil dele agora era uma manga amarela. Era uma imagem bonita, quase engraçada para quem não entendia nada, mas eu senti ânsia só de olhar. Eu e Olivia nos conhecíamos há 10 anos. Ela sempre soube dos meus limites. Sempre soube. Trabalhava há anos no mundo dos negócios. Sabia se comportar, sabia manter distância, mas agora parecia fazer questão de ultrapassar cada linha que eu tinha desenhado. Tudo bem. Se era assim que ela queria jogar, então estava acabado. E aquele acordo bilionário que eu tinha fechado em Orentia, ela também não precisava mais dele. Aquele projeto podia levar a empresa para outro nível, ou derrubar tudo. Na manhã seguinte, não havia nenhuma mensagem dela, nem ligação. Eu não estava nem com raiva. Depois que os exames confirmaram que eu estava bem, fui direto para casa. Uma casa enorme, 5.000 pés quadrados, quitada no ano passado. 7 anos atrás, quando nos formamos, morávamos num porão apertado e dividíamos aveia instantânea.
5 anos atrás, no nosso casamento, comemos comida de rua e cortamos um bolinho pequeno que compramos na promoção. Agora eu estava sozinho naquela casa gigante, segurando a própria dor. Abri no tablet os papéis de divórcio que meu advogado tinha enviado. Foi nesse momento que Olivia entrou. Ela estava com cheiro de perfume masculino. Olivia sempre teve pele sensível. Detestava fragrâncias fortes. Por 7 anos eu não usei nada perfumado. Nem shampoo com cheiro eu usava. Pelo visto, aquela regra era só para mim. Ela me viu sentado no sofá e hesitou. Daniel bebeu demais no jantar ontem e caiu. Eu levei ele para casa. Ficou tarde. O caminho era longo. Então fiquei num hotel por perto. Por isso não fui ao hospital. Eu apenas acenei com a cabeça. Na tela do tablet, cancelei outra parceria. Entendi. Ela pareceu confusa com a minha reação. Aproximou-se. Hoje é sábado. Não fica pensando em trabalho. Vou levar o Daniel para Paris. Quer ir junto? 7 anos atrás, no meu aniversário, tiramos uma foto de $5 numa feira noturna, daquelas com fundo falso da Torre Eiffel. Ela prometeu que, quando tivéssemos dinheiro, iríamos para Paris de verdade e tiraríamos a mesma foto. Os anos passaram. A casa ficou maior, a empresa cresceu, mas ela sempre dizia que estava ocupada demais. Ethan, a empresa está num momento decisivo. Como CEO, eu não posso simplesmente viajar. Você entende, não entende? Eu entendia. Então parei de falar de Paris. Me afundei no trabalho para ajudá-la a crescer. Aparentemente, para Daniel, ela tinha tempo. Eu abri outro e-mail no tablet. 3 é demais. Não tenho interesse. Ela pareceu aliviada. Certo, vou pegar minhas coisas e sair. Almoça por conta própria. À noite a gente janta junto. Essa parceria é enorme para a nossa expansão internacional. A imprensa vem para uma coletiva na segunda. Você sempre quis aparecer ao meu lado em público, não foi? Segunda é sua chance. Se prepara, ela sorriu. Séria. Fica tranquilo. Dessa vez vou te apresentar direito. Não vou deixar o Daniel atrapalhar. Eu levantei os olhos calmamente. Sabia que aquilo era a forma dela de compensar a noite anterior. Tudo bem. Cancelar o acordo de Orentia levaria alguns dias mesmo. Anunciar isso na coletiva seria o momento perfeito. Naquela noite, eu cheguei ao restaurante antes do horário, como sempre. Depois de 7 anos ao lado da Olivia, pontualidade virou hábito. Eu sempre chegava primeiro. Sempre esperava. Enquanto olhava o cardápio sem realmente prestar atenção, recebi uma ligação internacional. Era Margaret Hill, minha antiga professora na faculdade. Também tinha sido minha adversária na última negociação no exterior. A voz dela era firme, mas havia um calor ali. Ethan, você pensou na minha proposta? A Grant Holdings é pequena demais para alguém com o seu talento. Era a terceira vez que ela tentava me recrutar. A primeira foi 7 anos atrás. Na época, recusei uma oferta alta em uma empresa estrangeira para trabalhar na startup da Olivia, ganhando $2.500 por mês. Ainda ajudava com $1.000 no aluguel. Margaret ficou furiosa comigo naquela época. Disse que eu estava jogando meu futuro fora. Eu não mudei de ideia. A segunda vez foi poucos dias atrás, na mesa de negociação. Eu conduzi tudo com firmeza. No final, ela me olhou com uma mistura de respeito e cautela. Ouvi dizer que você ganha só 5.000 por mês na Grant Holdings. Venha trabalhar comigo. Não desperdice seu talento onde ele não é valorizado. Eu sorri e recusei de novo. Afinal, era a empresa da minha esposa. Nós construímos aquilo juntos. Ou pelo menos era o que eu acreditava. Agora era a terceira vez. Fiquei em silêncio por 3 segundos. Chamei o garçom e pedi uma garrafa de vinho. Então respondi: me manda o endereço. Começo terça-feira. Do outro lado, silêncio. 2 segundos depois, ela começou a rir. Antes que você mude de ideia, já vou preparar tudo. Desligamos. Eu ri sozinho. Ia guardar o celular quando as mensagens da Olivia apareceram. Plano mudou. O Daniel não quis esperar, então já embarquei com ele. Janta sozinho e... me espera. Quando eu voltar, tenho uma surpresa para você. Logo depois, Daniel postou um novo story e me marcou. Obrigado, Liv, por realizar meu sonho. Amanhã eu pago o jantar. Na foto, ele segurava a mão dela diante da Torre Eiffel. A mesma pose da foto que tiramos 7 anos atrás, na feira. Fiquei olhando por 2 segundos. Fechei. Abri a conversa com Margaret. Vou levar um presente quando começar. Quer o acordo bilionário de Orentia? Meu celular quase explodiu com a resposta. Sim, sim, sim. Logo em seguida, outra mensagem. Ethan, você é bom demais comigo. Ontem foi seu aniversário, não foi? O presente que mandei já deve ter chegado.
Não esqueça de buscar. Eu congelei. Depois comecei a rir. Rir alto demais. Ontem tinha sido meu aniversário. Quando Olivia me viu beber aquele suco, ela lembrou? Quando estava colocando curativo no Daniel enquanto eu estava sozinho no hospital, ela pensou que era aniversário do marido dela? Provavelmente não. Mas já não importava. Estávamos nos divorciando. Quem precisa de presente da futura ex-esposa? Depois do jantar, eu não fui para casa descansar. Fui direto para o escritório. Passei 2 dias praticamente morando ali. Aquele projeto agora era um presente para minha nova empregadora. Eu não podia errar. As pessoas começaram a comentar. Descobri depois que existia um grupo onde eu não estava incluído. Olha o Sr. Carter. Ganha 5.000 por mês e depende totalmente da senhorita Grant. A empresa está ótima agora. Se não fosse por ela, ele nem seria necessário. Ouvi dizer que no começo ele só atrasava as coisas. Se não fosse isso, a empresa já teria aberto capital. Daniel tirou print de tudo e me enviou em privado. Fingiu preocupação. Ethan, eu sei que casar com uma mulher tão bem-sucedida pode mexer com o ego, mas mulheres não gostam de homens que só trabalham. Elas preferem caras como eu. Jovens, em forma. Eu respondi. Ótimo. Então amanhã eu te demito de vez. Assim você pode focar em conquistar o mundo. Bloqueei em seguida. 10 minutos depois, Olivia me ligou. A voz dela estava afiada. Ethan, o que o Daniel fez agora? Eu me esforcei tanto para levar ele para Paris, para ele te perdoar pela grosseria na comemoração, e você faz ele chorar de novo. Você não consegue passar um dia sem criar problema? Perdoar? Eu achei engraçado. Enquanto imprimia os papéis do divórcio, perguntei com calma. Quando vocês voltam? Precisamos conversar sobre o divórcio. Ela soltou um suspiro irritado. Você ainda está com isso? Existe limite para drama. Eu ri. Os papéis já estavam impressos. Por que eu me importaria se ela ficaria brava? Vou deixar os documentos na sua mesa. Assina quando voltar. Ouvi um barulho alto do outro lado da linha. Depois não se arrependa. Ela desligou. Eu assinei. Na manhã seguinte, acordei com várias notificações no celular. Olivia tinha passado a madrugada inteira ativa nas redes sociais. Às 4 da manhã, ela publicou uma foto pública. Na imagem, ela e Daniel estavam diante das janelas enormes do hotel em Paris, a cidade iluminada atrás deles, os dedos dos dois entrelaçados. A legenda dizia: depois de 7 anos de altos e baixos, sou grata por ter você ao meu lado. Os comentários explodiram. Muita gente perguntando se finalmente era oficial. Um comentário chamou minha atenção. Então, esse é o marido que a senhorita Grant escondeu por 7 anos? Ela não respondeu, mas fixou um emoji de silêncio no topo. Logo depois, mandou mensagem no grupo oficial da empresa. A partir de hoje, Daniel Brooks assume o cargo de gerente ocupado por Ethan Carter. O projeto Orentia será transferido para ele. Daniel representará a empresa no lançamento esta noite. Eu fiquei olhando para a tela. Ela sabia que eu tinha passado 39 dias fora por causa daquele projeto. Sabia que eu tinha dormido pouco, bebido demais em reuniões, feito concessões difíceis. Sabia que eu tinha dado tudo. Mesmo assim, entregou para Daniel. Era uma forma de me pressionar. Meu celular vibrou de novo. Uma mensagem privada dela. Você ainda pode admitir que exagerou. Eu não respondi. Coloquei o telefone na mesa e comecei a me arrumar. Ela parecia ter esquecido um detalhe importante. O parceiro em Orentia não confiava na empresa. Confiava em mim. Quando desci para tomar café, ainda estava tudo silencioso na casa. Depois fui direto para o escritório. Assim que entrei, percebi que algo estava diferente. A porta da minha sala estava aberta. Minhas coisas estavam jogadas para fora. Minha caneca quebrada no chão, papéis espalhados, pastas misturadas. Os documentos do divórcio estavam rasgados ao meio. A única coisa intacta era a nossa foto de casamento, cuidadosamente apoiada na varanda. Daniel estava sentado na minha cadeira, sorrindo. Desculpa, Ethan. A Olivia já me passou essa sala. Você pode usar aquele espaço ali. Ele apontou para um depósito ao lado do banheiro, onde havia uma infiltração evidente na parede. Eu não respondi. Olhei para Olivia. Ela estava encostada perto da porta, quietinha. Os olhos vermelhos, como se não tivesse dormido, mas havia um sorriso estranho no rosto dela. Um sorriso tenso, como se estivesse esperando que eu reagisse, como se estivesse esperando que eu brigasse. Eu apenas caminhei até a mesa que ainda estava intacta na sala principal. Coloquei minha pasta sobre ela. Sentei. Daniel riu baixo. Não vai dizer nada? Eu ignorei. Abri meu notebook e comecei a organizar os últimos detalhes do projeto. Olivia finalmente falou.
Ethan, isso é temporário. Você precisa parar com essa atitude. Daniel vai assumir por enquanto. Quando você esfriar a cabeça, a gente conversa. Eu levantei os olhos devagar. Não precisa ser temporário. Ela franziu a testa. O que isso quer dizer? Quer dizer que não faz diferença. Daniel parecia satisfeito demais com a situação. Viu? Eu disse que ele não aguentava a pressão. Olivia lançou um olhar para ele pedindo que se calasse, mas já era tarde. Eu fechei o notebook, peguei meu celular e enviei uma única mensagem para Margaret. Confirme minha entrada para terça. Levo tudo comigo. A resposta veio em segundos. Contrato pronto. Olivia percebeu que algo estava diferente. Ethan, o que você fez? Eu me levantei. Nada que você não tenha começado. Peguei a foto de casamento na varanda. Olhei para ela por alguns segundos. Depois deixei ali mesmo. Nos vemos na coletiva. E saí. Eu não voltei para casa naquele dia. Passei direto no meu antigo apartamento alugado, aquele onde morei antes de casar. O prédio ainda estava lá. Igual, meio desgastado, mas silencioso. Consegui pegar a chave com o porteiro antigo que ainda lembrava de mim. Eu precisava de um lugar neutro. Não queria voltar para a casa enorme que construímos juntos. Não queria ouvir o eco. Passei o resto do dia organizando os documentos do projeto Orentia. Tudo estava salvo comigo. Cada detalhe, cada contato, cada ajuste feito durante aqueles 39 dias fora. À noite, a coletiva começou. Eu assisti pelo celular. Olivia estava impecável. Roupa elegante, postura firme, sorriso treinado. Daniel estava ao lado dela, no meu lugar. Ela começou agradecendo a equipe. Falou do crescimento da empresa, falou dos desafios. Então chamou Daniel para falar sobre o projeto Orentia. Ele parecia confiante demais. Falou bonito, mas superficial. Quando mencionou o nome do parceiro estrangeiro, pronunciou errado. Eu fechei os olhos por um segundo. Sabia o que viria. Minutos depois, o celular começou a vibrar. Era o contato principal de Orentia. Mensagem direta e objetiva. Quem é Daniel? O acordo era com você. Eu demorei alguns segundos antes de responder. Não faço mais parte da empresa. 3 minutos depois, outra mensagem. Então, o acordo está suspenso. Eu apenas escrevi. Entendido. Voltei para a transmissão. Olivia ainda sorria, mas alguém se aproximou dela no palco e sussurrou algo em seu ouvido. O sorriso dela falhou por um segundo. Daniel tentou manter a postura, mas já era tarde. A coletiva terminou mais cedo do que o planejado. Meu telefone tocou. Olivia, eu deixei tocar. Ela ligou de novo. Na terceira vez atendi. O que você fez? A voz dela estava tensa. Nada. Só parei de segurar algo que não era mais meu. O parceiro cancelou. Disse que só negocia com você. Eu fiquei em silêncio. Ela respirou fundo. Ethan, para com isso. Isso não é sobre nós dois apenas. É a empresa inteira. Você já decidiu que eu não fazia parte dela. Ela ficou alguns segundos sem falar. Depois mudou o tom. Volta amanhã. A gente conversa. Eu cancelo a promoção do Daniel. Eu quase ri. Não precisa. Ethan. Eu começo em outro lugar terça-feira. O silêncio do outro lado foi pesado. Você está blefando. Não. Ela parecia procurar as palavras certas. Você vai jogar fora 7 anos assim? Não fui eu que joguei. Desliguei. Fiquei olhando para o teto do apartamento antigo. Eu não estava com raiva. Estranhamente, estava calmo. Como se algo tivesse finalmente se encaixado. Meu celular vibrou novamente. Era Margaret. Soube do que aconteceu na coletiva. Impressionante. Nosso jurídico já está preparando o anúncio da sua entrada. Eu respondi apenas. Perfeito. Alguns minutos depois, Daniel me mandou mensagem de um número diferente. Você se acha muito importante. Sem a Olivia, você não é nada. Eu nem me dei ao trabalho de responder. Bloqueei de novo. Mais tarde, Olivia mandou uma última mensagem naquela noite. Vamos conversar pessoalmente, não toma decisões no impulso. Eu li. Mas não respondi. No dia seguinte, acordei cedo. Passei na empresa apenas para buscar o que ainda era meu. Dessa vez, ninguém tentou me impedir. Os olhares eram diferentes. Alguns evitavam contato. Outros pareciam curiosos. Daniel não estava na minha antiga sala. Soube que tinha saído cedo. Olivia estava na dela, a porta fechada. Eu não bati. Deixei o crachá sobre a mesa da recepção e fui embora. No caminho, recebi uma notificação. A Grant Holdings tinha publicado oficialmente. A partir de terça-feira,
Ethan Carter assume como diretor estratégico. Os comentários começaram imediatamente. Meu telefone não parava. Entre as notificações, vi uma nova publicação de Olivia, sem foto com Daniel dessa vez. Apenas uma frase. Algumas decisões mudam tudo. Eu encarei aquilo por alguns segundos. Não sabia se era sobre mim ou sobre ela. Mas, pela primeira vez em muito tempo, eu senti que não precisava mais entender. Na terça-feira, eu entrei no prédio da nova empresa sem olhar para trás. Nada de festa. Nada de anúncio exagerado. Margaret me recebeu na porta com aquele olhar firme de sempre. Demorou 7 anos, ela disse. Eu precisava ter certeza. Ela assentiu como se entendesse mais do que eu dizia. Minha nova sala era menor do que a antiga, mas era minha. Sem interferência, sem provocações, sem alguém tentando me testar o tempo todo. Passei o dia inteiro organizando a transição do projeto Orentia. O parceiro estrangeiro confirmou oficialmente que só continuaria comigo. Ao final da tarde, o contrato estava fechado. Dessa vez, não para a empresa da Olivia, mas para a minha nova equipe. Quando o anúncio saiu, o mercado reagiu rápido. A Grant Holdings cresceu. A antiga empresa da Olivia caiu no mesmo ritmo. Eu não comemorei. Não senti vitória. Só senti que era consequência. No início da noite, recebi uma mensagem dela. Precisamos conversar. Eu demorei alguns minutos antes de responder. Sobre o divórcio? Ela não respondeu de imediato. Depois veio. Sobre nós. Eu fiquei olhando para a tela. Nós parecia uma palavra distante. Marcamos de nos encontrar na casa que ainda estava no nome dos dois. Quando entrei, estava silenciosa, sem música, sem luzes fortes. Olivia estava sentada à mesa da cozinha, sem maquiagem, sem postura de CEO, só cansada. Ela levantou os olhos quando eu entrei. Você sabia que eles só confiavam em você, ela começou. Você também sabia. Ela desviou o olhar. Eu não achei que você fosse realmente sair. Você rasgou os papéis do divórcio. Porque achei que você estava blefando. Eu respirei fundo. Você me tirou do projeto que eu construí. Você jogou o projeto para a concorrência. Depois que você me substituiu publicamente. Ela ficou em silêncio. Pela primeira vez, não tinha argumento pronto. O Daniel não significa nada, ela disse. Eu não reagi. Ele sempre esteve lá, ela continuou. Antes mesmo de você. E mesmo assim você me escolheu. Escolhi. Então por que parecia que eu era sempre a segunda opção? Ela abriu a boca, mas não respondeu. A pergunta ficou no ar. Eu tirei uma pasta da bolsa e coloquei sobre a mesa. Os papéis do divórcio reimpressos. Não é sobre manga, eu falei. Nunca foi só sobre isso. Ela me olhou, finalmente sem defesa. É sobre respeito. O silêncio foi longo. Você vai mesmo fazer isso? Ela perguntou. Eu já fiz. Ela segurou os papéis, mas não assinou. E se eu disser que eu errei? Eu fechei os olhos por um segundo. Eu esperei anos para ouvir aquilo, mas agora soava diferente. Você errou quando riu, eu disse. Não quando deu o suco. Você errou quando não foi ao hospital, quando segurou a mão dele em Paris. Quando me tirou do meu próprio projeto, ela começou a chorar em silêncio. Eu não senti raiva, mas também não senti vontade de consolar. Eu nunca achei que você fosse embora, ela repetiu. Esse foi o problema. Ela pegou a caneta, assinou. A mão tremendo, eu assinei também. 7 anos. Encerrados com 2 assinaturas. Quando eu estava saindo, ela falou meu nome, Ethan. Eu parei. Você ainda odeia manga? Eu quase sorri. Não, eu só não aceito quando usam isso contra mim. Saí. Dessa vez, sem olhar para trás. O divórcio saiu mais rápido do que eu imaginava. Sem briga pública, sem escândalo. Talvez porque nenhum de nós tivesse energia para lutar. A notícia se espalhou mesmo assim. Alguns dias depois da assinatura, surgiram comentários discretos no mercado. Pessoas tentando entender como, em menos de uma semana, a Grant Holdings tinha fechado oficialmente o acordo de Orentia, enquanto a antiga empresa da Olivia enfrentava queda nas ações. Eu continuei trabalhando. Sem entrevistas, sem indiretas. Margaret me chamou na sala dela numa tarde. Está arrependido? Ela perguntou. Eu pensei antes de responder. Não, e era verdade. Eu sentia peso, mas não arrependimento. Naquela noite, recebi uma ligação inesperada. Era Daniel. Número desconhecido de novo. Atendi por curiosidade. Você destruiu tudo, ele disse sem rodeios. Eu não destruí nada.
A empresa está sendo pressionada. Investidores estão inseguros. Eu fiquei em silêncio. Ela não dorme há dias. Isso não é mais responsabilidade minha. Ele hesitou. Ela mandou eu não ligar. Eu quase ri. Então por que ligou? Silêncio. Porque você sempre foi o problema. Eu desliguei. Não por raiva, mas porque já não fazia sentido continuar. Na semana seguinte, a Grant Holdings anunciou oficialmente minha liderança em 2 novos projetos internacionais. Meu nome começou a aparecer mais do que o da Olivia nas notícias do setor. Eu não procurei por isso. Mas também não evitei. Numa manhã de sexta-feira, recebi um pacote na minha sala. Sem remetente claro. Dentro havia uma moldura barata. Aquela mesma foto de 7 anos atrás. Eu e Olivia, sorrindo diante da Torre Eiffel falsa da feira. Atrás da moldura, um bilhete curto. Eu ainda iria para Paris com você. Sem assinatura. Eu fiquei alguns minutos olhando para aquilo. Não senti raiva, nem saudade intensa. Só uma percepção estranha de que 2 pessoas podem começar juntas e, mesmo assim, terminar em caminhos totalmente diferentes. Coloquei a moldura na gaveta. Não joguei fora, mas também não deixei à vista. Naquela noite, Margaret me chamou para um jantar com investidores. Ambiente elegante. Conversas diretas. Em certo momento, um dos investidores comentou: "Impressionante como você virou o jogo tão rápido depois do divórcio." Eu respondi simples: "Eu não virei nada. Só parei de aceitar menos do que eu podia entregar." Margaret me lançou um olhar discreto de aprovação. Mais tarde, quando voltei para o apartamento antigo, encontrei uma mensagem da Olivia. "Podemos conversar uma última vez?" Eu li. Demorei para responder. "Sobre o quê?" A resposta veio rápida. "Sobre fechar as coisas direito." Eu sabia que não era sobre bens, não era sobre dinheiro, era sobre orgulho. Marcamos num café neutro no sábado de manhã. Quando cheguei, ela já estava lá, sem maquiagem de novo, sem postura firme, apenas Olivia. Ela parecia mais magra. "A empresa está se reorganizando." Ela começou. "Eu soube." Daniel saiu. Eu levantei os olhos. "Saiu?" Pedi que ele saísse. Eu não demonstrei surpresa. Ela respirou fundo. "Eu achei que estava provando que podia ter tudo sob controle. Achei que você sempre estaria lá, independente do que eu fizesse." Eu não interrompi. Eu estava errada. O silêncio ficou entre nós. "Você está feliz?" Ela perguntou. Eu pensei. Não era felicidade explosiva, era estabilidade. "Estou em paz." Ela assentiu devagar. "Eu devia ter ido ao hospital." Eu mantive o olhar nela. "Devia." Ela engoliu em seco. "Eu mudei a foto para provocar você. Eu já sabia." "Eu sei. Eu nunca achei que você realmente fosse embora. Você disse isso antes." Ela abaixou o olhar. "Eu não queria perder você." Eu respirei fundo, mas perdeu. Não foi dito com crueldade. Foi dito como fato. Ficamos ali por mais alguns minutos, sem acusações, sem promessas. Quando me levantei para sair, ela perguntou: "Se eu tivesse escolhido diferente naquele dia, você teria ficado?" Eu parei. Não foi um dia só. E fui embora. Depois daquele café, eu entendi que não havia mais nada para resolver. O que precisava ser dito, foi dito. O que precisava terminar, terminou. Nas semanas seguintes, a vida seguiu em um ritmo novo. A Grant Holdings cresceu rápido com o projeto de Orentia. Outros parceiros começaram a me procurar diretamente. Meu nome deixou de ser o marido da CEO e passou a ser apenas meu nome. Ethan Carter. Sem sombra. Sem comparação. Sem alguém dizendo que eu só estava ali por causa dela. Um mês depois do divórcio oficial, encontrei Margaret no corredor. Ela me entregou uma pasta e comentou: "Você parece diferente." "Diferente como?" "Mais leve." Eu pensei por um momento. Ela estava certa. Eu não estava eufórico. Não estava celebrando o fim de um casamento. Mas eu não carregava mais aquela sensação constante de estar sendo testado. Não precisava provar nada para ninguém. Numa noite tranquila, enquanto organizava algumas coisas no apartamento antigo, que agora eu tinha decidido manter por escolha, não por necessidade, encontrei a moldura da foto de Paris. Eu tirei da gaveta. Olhei para nós dois na imagem. 2 jovens acreditando que amor e esforço eram suficientes para manter tudo de pé. Eu não rasguei. Também não coloquei de volta na gaveta. Coloquei numa caixa. Fechei. Guardei. Não por apego, mas porque foi parte da minha história. Alguns dias depois, recebi uma última mensagem da Olivia. "Assinei a venda da casa hoje." Eu respondi apenas: "Certo." Ela enviou mais uma: "Espero que você seja feliz."
Fiquei alguns segundos olhando para a tela. Então digitei. Eu também. Não houve mais mensagens depois disso. Meses passaram. Soube por terceiros que a empresa dela estava se reestruturando, que ela estava mais discreta, que evitava exposições desnecessárias. Não procurei saber detalhes. Eu estava ocupado demais construindo algo que, dessa vez, era realmente meu. Em uma reunião internacional, alguém serviu suco durante o intervalo. Olhei para o copo. Era suco de manga. Fiquei parado por alguns segundos. Peguei o copo. Cheirei. O gosto doce já não vinha acompanhado daquela sensação de perda. Bebi um gole pequeno. Nada aconteceu. Sem náusea. Sem raiva. Sem memória esmagando o peito. Era só uma fruta. Eu entendi ali que nunca foi sobre manga. Foi sobre respeito. Sobre limite. Sobre não aceitar ser tratado como secundário na própria vida. Naquela noite, voltando para casa, percebi algo simples. Meu pai pulou de um prédio depois de assinar um divórcio. Eu assinei os meus papéis e escolhi ficar de pé. Essa foi a diferença. E pela primeira vez desde os 7 anos de idade, eu senti que não carregava mais aquele dia nas costas. Eu não odiava manga. Eu só não aceitava que usassem minhas feridas contra mim. Agora ninguém mais usava. E eu também não deixava.